todas. Então vamos começar o nosso curso de Fisiologia Renal. A primeira aula é de Filtração e Hemodinâmica Renal. Sou o professor Ricardo Leão, você já me conhece. E eu sugiro para o estudo, apesar que vocês não precisam se limitar a esses livros, o livro do Bernie Levy, Fisiologia, seria para essa aula o capítulo 34 da 5ª edição ou 32 da 6ª edição. Essa minha aula é muito baseada nesse livro. Uma coisa muito importante para vocês entenderem é que o rim não é, como muitas vezes mencionado, basicamente órgão excretor. A principal função no rim é ser um controlador da homeostase corporal. Então aqui nós temos duas citações de dois fisiologistas importantes do passado que dão uma visão geral da função renal. Então o Starling, que tem até uma lei com o nome dele, falou que o rim apresenta no mais alto grau o fenômeno da sensibilidade, a capacidade de reagir a diversos estímulos na direção apropriada para a sobrevivência do organismo. Uma capacidade de adaptação que quase nos faz acreditar que as partes que o compõem devem ser dotadas de inteligência. O que ele quis dizer com isso é que o rim ele sente tão bem as alterações na homeostase corporal que parece até aquele órgão inteligente. Vocês vão ver também que o rim fala com outros órgãos, com outros sistemas, com o sistema cardiovascular, com o sistema nervoso, com o sistema respiratório. O Homer Smith falou que é certo que a integridade mental constitui condição sine qua non para a vida livre e independente. Mas basta que a composição do nosso ambiente interno se modifique, basta que nossos rins deixem de cumprir suas funções por um breve momento para que nossa integridade mental ou personalidade seja destruída. Então, ele quis dizer que mesmo o sistema nervoso, que é um sistema muito protegido, muito sensível a qualquer alteração do meio interno, tipo alteração de volume, de pH, de concentração de íons, e o rim que faz esse papel de controle. Então, quando a pessoa tem uma perda renal, uma doença renal aguda ou crônica e que leva à perda da função renal parcial ou total, ela sente isso com vários sintomas, inclusive sintomas neurológicos. E você sabe, né, que quem perde o rim tem que substituir o rim por alguma coisa, uma máquina, que é a máquina de hemodiálise, a pessoa fica dependente daquela máquina para viver. Quem conhece alguém que faz hemodiálise sabe, ou de um transplante renal. Então isso é para vocês verem como que o rim é um órgão fundamental para a nossa vida. Então ele não é um órgão excretor apenas, a excreção de substâncias é uma das funções do rim. Mas a principal função é o controlador da homeostase corporal, ou seja, da constância do meio interno. Então, dentro disso, vamos aqui enumerar as funções do rim. Então, está aqui o que eu disse, os rins são órgãos reguladores, mais do que excretores. Quais são as funções renais? Para que serve o rim? Então, para manutenção da homeostase, ou seja, regulação do balanço hídrico, eletrolítico, do volume e osmolaridades corporais e do equilíbrio ácido-base. No nosso pequeno curso de Fisiologia Renal, a gente vai tratar a maioria dessas coisas. Não vamos falar no nosso curso da parte de equilíbrio ácido-base, porque é um curso curto. Ele realmente também é um órgão excretor. Ele remove e excreta produtos metabólicos endógenos, por exemplo, ureia. Ele remove e excreta substâncias exógenas, coisas que você ingere no seu dia a dia, na alimentação, por exemplo, ou remédios que você toma. Ele também é importante na gliconeogênese, na síntese de glicose. E ele secreta hormônios. Então, o rim também não deixa de ser um órgão endócrino. Tá? 3 hormônios importantes, a renina, a eritropoetina e a dihidroxivitamina D. A renina, a gente vai falar aqui, na verdade, é uma enzima que vai ser importante para a síntese da angiotensina 2, que eu vou comentar na última aula. A eritropoetina é
envolve na maturação das hemácias, e a dihidroxivitamina D é o precursor da vitamina D, que tem função hormonal. Então, o rim, vocês já viram em anatomia, é um órgão aparentemente simples, tá? Em forma de feijão, que fica aqui no meio das nossas costas, é bilateral, tá? Ele, aqui vou fazer só uma visão geral da anatomia do rim, básica, para vocês relembrarem. Se você corta o rim no meio, você vai ver que ele tem uma parte cortical, córtex, tá? Que ele é granulado, por quê? Porque ele contém os glomérulos, uma parte do néfron, que é o órgão, que é a estrutura principal do rim. Tá? Esse rim todo é composto por esses néfrons, que é o que eu vou falar. E o que é fisiologia renal? A gente vai trabalhar aqui. Tem a parte da medula, que é essa parte interna, que não tem os glomérulos, vão ver onde estão os túbulos, as alças em N. Tá? A papila, aqui o líquido já sai a urina, vocês vão ver a urina coletada nas papilas, que cai nos cálices, tá? E até o cálice principal e cai na pelve. A pelve vai formar o ureter, que vai mandar a urina para a bexiga, onde ela vai ser armazenada e vai ser excretada quando a bexiga estiver cheia. No nosso curso, eles não vai falar de excreção, de micção. Tá? Isso não vai ser assunto desse curso. A gente vai falar de como que o rim funciona. Note aqui também nessa figura, que é muito importante, o rim recebe todo o sangue que ele precisa por uma artéria, a artéria renal. Então todo o sangue que passa pelo rim entra via artéria renal e ele sai pela veia renal. Tá? Então essa é a única porta de entrada de substâncias pelo rim é a artéria renal. E vocês vão ver que as duas portas de saída de substâncias do rim são a veia renal e o ureter, que é o rim. Então vamos falar aqui da unidade básica do rim, que é o néfron ou também néfro. Então o néfro, aqui está néfron, eu sei que ele mudei, mas tudo bem, mesma coisa, é a unidade básica do rim. Então dentro da estrutura do rim a gente tem mais ou menos 1 milhão desses tubinhos que são os néfrons. E vocês já devem ter visto isso em histologia. É muito importante para a fisiologia renal a gente conhecer bem as estruturas do néfron. Então vamos relembrar essas estruturas que vocês já devem ter aprendido nas aulas de histologia. Então, repetindo, porque isso é importante para vocês, para entender fisiologia renal, entender a fisiologia do néfron, a gente tem que conhecer a anatomia do néfron, tá? O nome de todas essas estruturas. Então, a primeira, aqui está um corte, aqui temos o corte do rim, aqui está o córtex do rim, tá? E aqui está a medula externa e a medula interna. Aqui estão representados 2 néfrons dos rins. Um néfron que a gente chama de superficial e o que a gente chama de justa medular. Já vou explicar a diferença para quem não está percebendo. Então a primeira estrutura do néfron é o glomérulo. Tá? Essa estrutura aqui, ó, é onde o sangue que entra pelo rim no rim é filtrado. Tá? Então esse sangue que é filtrado vai formar o ultrafiltrado glomerular, a gente vai falar disso tudo, que começa a percorrer o néfron no túbulo contorcido proximal, ou também túbulo convoluto proximal. Vocês vão ver esses 2 nomes, eu talvez use esses 2 nomes aqui no curso tá? Então perceba, túbulo contorcido ou convoluto proximal, que está aqui no córtex, seguido pelo tubo reto proximal. Então, a diferença é porque esse aqui faz voltinhas, esse aqui ele tende a ser reto, tá? Tá aqui, tubo reto proximal, perdão, em azulzinho. Esse tubo reto proximal começa no córtex e termina aqui na medula externa, na primeira parte da medula externa. Então, repetindo, aqui temos o tubo contorcido ou convoluto proximal, que dá voltinhas, e o tubo reto, que é a saída desse tubo contorcido proximal, que começa a entrada do néfron no córtex. Esse agora, o néfron continua, esse tubo afina e vai formar a alça de Henle, que é essa estrutura aqui, que também está representada aqui, ó.
Então, a alça de Rayleigh tem uma parte ascendente, perdão, tem uma parte descendente e uma parte ascendente. Está aqui a descendente, está aqui a ascendente. E a gente divide a alça de Rayleigh em 3 subestruturas. O ramo delgado descendente, o ramo delgado ascendente e o ramo espesso ascendente. Ramo, eu também posso falar parte espessa, ascendente, da alça de Rayleigh, etc. São 3 estruturas diferentes. Então, tá? Funcionalmente distintas e anatomicamente distintas, vocês vão ver. Então aqui a parte descendente vai até, ela pode vir até o final da medula, perdão, da medula no néfron justamedular, ou até a metade da medula do néfron superficial. Então você veja que o néfron justamedular tem uma alça de Rayleigh mais longa do que o néfron superficial. Então dando para perceber aqui. A parte espessa, né, o ramo espesso, ele começa aqui na medula externa e vai até sair da medula e entrar pelo córtex. E ele termina nessa região aqui que encosta no glomérulo, nas arteríolas aferentes e eferentes, que eu já vou falar para vocês. Que tem uma parte escura aqui, que é a mácula densa, que é muito importante para o rim entender, sabe, perceber como que está, o que ele está filtrando, a composição química do filtrado. Então, a mácula densa marca o final do ramo, do tubo espesso da alça de Rayleigh. Então, depois disso, a gente tem o túbulo convoluto ou contorcido distal, tá, que está no córtex. E essa região que a gente chama de túbulo conector, tá? Tá aqui em marrom. Aqui está em túbulo coletor inicial. Vamos tratar isso só com uma coisa. Tá? E esse túbulo conector, ele cai aqui no ducto coletor. Que agora ele vai começar aqui no córtex e vai viajar até o final da medula. Então, o ducto coletor, gente, vocês notem aqui também que ele pode ser compartilhado por vários néfrons. Então, esses 2 néfrons compartilham o mesmo ducto coletor. Você veja aqui uma entradinha de outro néfron e aqui outras entradinhas aqui mais para baixo, tá? De outros ductos coletores. Então, gente, essa aqui é o caminho final. E esse ducto coletor você tem uma parte externa, uma parte interna, tá? E uma parte cortical. Você pode subdividir nessas 3 partes. No nosso curso de fisiologia, a gente não vai entrar em muito detalhe sobre diferenças entre, por exemplo, a parte do tubo coletor cortical ou medular interno e externo. A gente vai tratar de uma forma geral do tubo coletor como uma coisa só. Tá bom? Isso quer dar um curso simples, para vocês terem uma visão geral da fisiologia renal, já que o rim é tão importante para a nossa vida. Bom, e o fluido que passa aqui pelo néfron, gente, é o ultrafiltrado glomerular. A gente só chama de urina quando esse fluido sai aqui no tubo, no ducto coletor e cai nessa parte final que é o ducto de Bellini, onde ele não é mais modificado. Então, ele saiu daqui, caiu na pelve, aí isso sim é urina, isso vai ser excretado, tá? Porque o que acontece? Vocês vão ver aqui que esse filtrado vai ser modificado ao longo do néfron, até que praticamente o finalzinho dele. Quando ele sai daqui, aí sim é urina. Aí não vai ser modificado. O que sai é o que vai ser excretado. Tá? Bom, qual que é a diferença do néfron justamedular do superficial? Você veja que os humanos, a maioria dos nossos néfrons são superficiais, só 25% justamedulares. Se você pegar um roedor, tipo rato, a maioria dos néfrons são justamedulares, metade para cima. E uma diferença importante, por exemplo, do rim de um rato e de um ser humano é que o rato consegue produzir uma urina muito mais concentrada em soluto do que a nossa. Isso se deve à presença desses néfrons justamedulares, dessa alça de Rayleigh muito longa. Então vocês vão ver que essa alça de Rayleigh é importante para concentrar a urina, tá? Para remover a água da urina. Então cada animal, cada mamífero, né, vão ter rins com diferentes composições de néfrons justamedulares dependendo do ambiente que eles vivem. Animais que vivem em ambientes mais secos, com menos água, tem que reabsorver, preservar a água, reabsorver muita água, tem muitos néfrons justamedulares.
Nós, os seres humanos, vivemos, não temos uma adaptação para o ambiente seco tão grande como os ratos. A gente tem alguns néfrons, não tem tantos néfrons justamedulares. Então, animais de ambientes que são adaptados para ambientes mais secos, para alta restrição hídrica, tem mais néfrons justamedulares. Então, isso varia muito. No ser humano, como disse, 25% em média são néfrons justamedulares. Bom, o rim é um órgão muito vascularizado. Ele recebe muito sangue em relação ao peso dele. Isso porque o rim justamente tem a função de controlar a nossa homeostase, controlando o que tem no sangue. Tá? Então, todo o sangue tem que passar pelo rim. Então, por isso que ele tem uma intensa vascularização. Então, a gente não vai entrar aqui em detalhe da vascularização anatômico dos vasos, mas eu quero chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, lembra disso, que tudo entra apenas pela arteríola aferente, pela artéria renal, e ela que vai se ramificando para dentro do rim. Você vendo, ela vai entrando para o córtex e ela vai formar os glomérulos, que vocês estão vendo aqui, os capilares glomerulares. Tá? Esse capilar glomerular, ele é interessante porque o capilar normalmente começa com uma arteríola e sai com uma vênula. O capilar glomerular, não. Ele vem de uma artéria, que é a arteríola aferente, eu vou falar isso com vocês, e o sangue sai pela arteríola eferente, tá? Então ele não sai com uma vênula. E esse sangue sai da arteríola eferente do glomérulo, tá aqui, tá? Ele vai continuar, essas arteríolas e capilares vão continuar viajando aqui pelo córtex em contato íntimo com esses túbulos, porque eles vão trocar substâncias, podem trocar substâncias. E eles vão descer aqui pela alça de Henle, aí quando eles sobem pela alça de Henle, que eles vão formar vênulas e vão cair na vênula renal, que vai cair na veia renal, e o sangue agora volta para o corpo, entenderam? Tá? E esses vasos aqui que viajam paralelo à alça de Henle, a gente chama de vasa reta. E eles têm importância para poder recuperar vários solutos e água que a alça de Henle reabsorve. Bom, e as células epiteliais do néfron? Vamos falar rapidamente, mostrar algumas diferenças importantes das células desses epiteliais dos diferentes tubinhos do néfron. Então aqui, a célula epitelial do tubo proximal, note aqui, como ela tem muitas vilosidades epiteliais. Então você tem que prestar atenção que uma célula epitelial tem dois lados, tem dois polos. Um polo basolateral, que fica olhando para a gente, né, para dentro do organismo, e um polo apical, ou lado apical, que está olhando para fora do organismo. Então lembra, esse interior do néfron, o lúmen do néfron, é como se fosse fora do organismo. Tá? O que está dentro do lúmen está fora do organismo, teoricamente, apesar de estar dentro da gente. Então veja que no polo apical você tem muitas vilosidades. Por quê? Porque essa é uma área, vocês vão ver, de intensa reabsorção. Então, a maioria das substâncias que o glomérulo filtra são reabsorvidas aqui no túbulo proximal. Essas mitocôndrias aqui também são importantes porque elas precisam de muita energia para manter os gradientes iônicos, que vocês vão ver são importantes para o processo de reabsorção. Então eles têm que manter o gradiente de sódio e potássio constante, porque estão reabsorvendo sódio, muito sódio aqui. Então ele tem que ser expulso rapidamente aqui pela sódio, potássio e tepiase. Vocês vão ver isso na próxima aula. Os ramos descendentes finos, vocês vão ver que eles têm um epitélio pequenininho, tá? E bem fininho, certo? Ele é reabsortivo, mas não tanto aqui. Note aqui que a alça espessa também tem muita mitocôndria, porque também é uma área de alta reabsorção de sódio, não tão alta quanto aqui, mas não tem tanta microvelocidade. Aqui você tem os do túbulo distal, que parece com o ramo espesso, que é uma área de alta secreção de potássio. E aqui do coletor tem vários tipos de células, as células principais intercaladas, que estão no córtex, mas eu não vou entrar em detalhe muito da função delas, não. Mas vocês vão ver que também são células importantes para reabsorção de sódio, reabsorção de água, etc. Mas eu não vou separar aqui a função delas nesse curso para vocês.
Bom, vamos falar aqui do glomérulo, o corpúsculo renal. É o início do néfron, tá? Aqui começa a mágica da filtração. Então, o glomérulo, gente, é uma estrutura especializada em filtrar o plasma que passa por ele. Então, aqui a gente tem uma representação que bidimensional do glomérulo. A gente tem aqui essa arteríola aferente, tá? Aferente, lembra de anatomia, é o que entra. Essa arteríola aferente agora vai formar os capilares glomerulares, tá vendo aqui? Os capilares glomerulares, onde vai ocorrer a filtração do plasma. E o plasma sai pela arteríola eferente. Então, o que sai por aqui é menos do que entra aqui. Então, vocês vão notar também que é importante que não é, é só uma fração do plasma que é filtrada por vez. Por vez, o batimento cardíaco. Tá? O resto sai mais ou menos sai por aqui. Então, mais ou menos 20% vocês vão ver que é filtrado, enquanto sai por aqui. Envolvendo o glomérulo, você tem essa célula epitelial que forma a cápsula de Bowman. Tá? E aqui dentro você tem aqui cápsula de Bowman. E aqui dentro você tem o espaço de Bowman. Então, o ultrafiltrado, que é filtrado aqui, cai nesse espaço de Bowman e vai começar agora o caminho dele pelo néfron, pelo túbulo contorcido proximal. Tá aqui. Tá certo? Então, repetindo para vocês, o sangue entra pela arteríola aferente, passa pelos capilares glomerulares, é filtrado, uma parte dele é filtrada, o que resta sai pela arteríola eferente, e esse fluido agora filtrado que entra no espaço de Bowman, e ele começa o passeio dele pelo néfron aqui, pelo túbulo contorcido, o convoluto proximal. Bom, nesses desenhos aqui, vocês podem notar que os capilares glomerulares são diferentes. Parece que eles têm alguma coisa envolvida, alguma coisa que os envolve. Tá? Que são essas células que chamam podócitos. Estão vendo aqui? Que tem os pedicelos, que são esses pequenos pezinhos. Então, eu vou agora ver de perto esses podócitos, esses capilares glomerulares, para a gente entender como que essa ultrafiltração do plasma ocorre. Então aqui tem algumas micrografias eletrônicas de varredura muito bonitas. Está aqui dos capilares glomerulares. Aqui eu tenho a arteríola aferente, está se bifurcando em duas. Tá? Esses tracinhos são desenhados só para ter uma noção do diâmetro. Mas nota aqui como que dentro do glomérulo esses capilares ficam todos novelados. E aqui saindo a arteríola eferente. Então vamos olhar de perto, mas ainda como seria um capilar glomerular. Nota aqui como que ele é todo diferentão, como que ele parece cabeludo, né? É por causa dos podócitos, essas células que estão envolvendo os capilares. Tá? Então aqui está o corpo celular do podócito. Vocês vão ver que forma braços, né? Que vão envolver esses capilares. Esses braços formam subbracinhos que vão formando essas ramificações que estão envolvendo os podócitos. Então isso é importante para a filtração. Então essas ramificações têm fenestrações que formam espaço mais ou menos de 70 nanômetros, ou 700 ângstros. O que é um nanômetro? É 10 a menos 9 metros, ou seja, 1 bilionésimo de metro. Tá? 700 ângstros é 0,1 nanômetro. Tá? Então, ou seja, isso não vai passar células. Tá? 70 nanômetros é muito menor que uma célula. Uma célula tem em torno de 5, 10, 20 micrômetros, uma célula sanguínea. Uma plaqueta um pouco menos. Então as células não vão conseguir passar pelos podócitos. A função dos podócitos é filtrar essas células sanguíneas, porque a gente não quer perder elas. Tá certo? Elas não passam por causa dos podócitos. Qualquer dano nesses podócitos pode causar hematúria, ou seja, perda de sangue, de célula sanguínea na urina. Aqui está vendo como é uma micrografia de verdura que mostra o que a gente veria se a gente estivesse dentro de um capilar glomerular. A gente está vendo esses buraquinhos aqui, está vendo aqui os podócitos, entre eles, esses buraquinhos que são os espaços entre esses pedículos aqui e também a membrana basilar do podócito, que também participa desse processo de ultrafiltração. Então vamos ver agora mais de perto essa membrana basilar. Vamos ver umas micrografias de transmissão, de corte.
Tá? Então aqui a gente tem um podócito, um corpo celular de um podócito, aqui os pedicelos dele, vocês estão vendo isso aqui. E aqui você tem a membrana basal do capilar glomerular. Então, essa aqui é a membrana do capilar glomerular. E aqui você vê as fenestrações dos pedicelos. Então, essa membrana basal é carregada de glicoproteínas que têm cargas negativas. Tá? E por quê? Porque a maioria das proteínas do plasma também tem cargas líquidas negativas. Então, elas ajudam também para essas proteínas não passarem. Porque você também não vai querer filtrar essas proteínas do sangue, você não quer perdê-las. Então, da mesma forma, quando você tem algum déficit dessas glicoproteínas, você também pode ter o que a gente chama de proteinúria, ou seja, perda de proteína na urina. Como que você percebe isso? A urina fica espumante. Tá? Se a sua urina começa a ficar muito espumosa, você pode desconfiar que você está tendo proteinúria. Pode ser um problema ou na membrana basilar do seu rim, do seu néfron, do seu glomérulo. E, além disso, você nota que entre os podócitos você tem uma membraninha, na verdade, isso não é uma membrana biológica, é uma estrutura proteica, que a gente chama de diafragma. Então, esse diafragma é que vai realmente filtrar o máximo. Ele compôs várias proteínas aqui, não precisa preocupar em memorizar essas proteínas, tá? Só quero mostrar aqui entre os dois pedículos, você tem esse diafragma composto de diversas proteínas que são importantes para esse processo de ultrafiltração, para não deixar passar nenhuma proteína, para você não perder nenhuma proteína na sua urina. Então eles vão formar microporos de 4 por 14 nanômetros. Então, o que vai passar por isso? Todas as moléculas inorgânicas, água e moléculas orgânicas que não são proteínas de baixo peso molecular. Então vai passar glicose, vai passar aminoácidos, vitaminas, etc. Tá? Substâncias de excreção como ureia, vai passar os íons, mas as proteínas e macromoléculas, além das células, não vão conseguir passar. Então você tem 3 barreiras. Você tem essas barreiras dos pedicelos de 700 nanômetros, você tem as proteínas carregadas negativamente aqui, e você tem esse diafragma que vai realmente bloquear as proteínas. Então você tem várias barreiras de proteção para você não perder células e proteínas e outras macromoléculas que você não vai conseguir pegar de volta. Então só vai passar íons, água e moléculas de baixo peso molecular que você vai conseguir pegar de volta se precisar. Qualquer dano, essa estrutura vai causar perda de proteína ou células na urina, que não é bom, são maus sinais e significa alguma doença. Então vamos falar do processo de filtração glomerular. Então, o plasma é filtrado pelo glomérulo, formando filtrado glomerular ou ultrafiltrado glomerular, é o nome até mais correto. Tá? O filtrado glomerular, como eu disse, é o conteúdo plasmático sem as proteínas. Lógico, lembra que plasma é sangue sem célula. Tá? E o filtrado é o plasma sem as proteínas e outras macromoléculas. Como eu disse, apenas 20% do plasma é filtrado pelo glomérulo por vez. Então, cada vez que passa plasma ali, é só 20% que é filtrado. Então, sai uma boa quantidade ainda de plasma no final, na arteríola eferente. Agora, o que é muito importante, o que é fundamental para essa aula? A maioria aqui eu falei muitas, mas eu digo para vocês, é a maioria das substâncias que são filtradas, a grande maioria, elas vão ser reabsorvidas pelo tubo, porque a gente não quer perdê-las. A gente não pode perder o sódio, pode perder glicose, pode perder cálcio, fosfato, essas substâncias, aminoácidos, a gente tem que pegar de volta. Então a maioria vai ser reabsorvida quando ela começar o caminho pelo túbulo, não no glomérulo, mas lá no túbulo. Tá? Muitas substâncias que não foram filtradas, elas podem ser secretadas pelos túbulos, para aqueles capilares que estão, né, que saíram, que só foram formados pela arteríola eferente, que vão estar percorrendo ao redor do túbulo. Lembra que eu mostrei lá o capilar que sai que é formado pela arteríola eferente? São os capilares peritubulares. Eles vão estar ao redor dos túbulos. Eles podem secretar. Por quê? Porque eles vão ter que pegar as substâncias que foram reabsorvidas
E vão também poder secretar outras substâncias que você realmente precisa excretar. Então a gente tem esse processo de reabsorção e secreção ativo dentro do néfron. E algumas células tubulares produzem as próprias substâncias. Tá? Como a renina, como o amônio, que eu não vou falar aqui o amônio, que é para a regulação de pH. Bom, quais são as forças envolvidas no processo de ultrafiltração? Então, o que é filtrar uma coisa? Ela precisa de força. Então, eu dou um exemplo em aula, que é o que a gente faz de manhã. A gente prepara o nosso café. A maioria de vocês deve tomar café de manhã. Então, o jeito mais tradicional aqui no Brasil de café é pôr um filtro cônico, né? Colocar um pozinho e jogar água quente. A água desce. O que empurra a água para baixo? É a pressão da gravidade, né? Então, aqui está uma pressão que empurra a água para baixo, ela carrega as substâncias que estão no pó e ela é filtrada para aqueles buraquinhos lá do filtro de papel ou de pano, se você usar o de pano. Então, qual que é a força que está empurrando o plasma através dos capilares glomerulares? Tá? Então, você tem uma força só, que é a pressão hidrostática capilar glomerular, PCG. Tá? Que é basicamente a força hidráulica que é produzida pelo batimento do coração. Então, cada vez que tem uma sístole e o coração empurra o sangue pela aorta, esse sangue vai circular por você com essa força. Evidentemente, a pressão vai caindo à medida que você vai viajando pelos capilares. Né? Então, se você tira a sua pressão, a triagem vai medir lá 12 por 8. O que é isso? É 120 milímetros de mercúrio na sístole, 80 milímetros de mercúrio na diástole. Tá? Essa é a diferença de pressão. Tá? E você mede isso no braço. Vocês lembram como é que vocês fazem? Na altura do seu coração. Agora, quando ele vai descendo, ele vai perdendo essa pressão. Então, favorecer a filtração, você tem esse valor aqui, 160 é um valor médio, e justamente a média desses 120, 80. Mas já descontando que quando o sangue chegou aqui, ele já perdeu muito daquela força inicial lá do coração, porque aquela pressão arterial que a gente mede rotineiramente quando você vai no médico. Então a pressão que empurra o fluido aqui para fora está aqui, ó, essa PCG, essa pressão hidrostática capilar glomerular, que média aqui está de 60 milímetros de mercúrio. Como eu disse, ela não é um valor que está pulsátil, tá? Ele está indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por cada sístole de ácido. Então esse é um valor médio, tá bom? Agora tem outras duas forças que empurram para dentro, quer dizer, que se opõem. Uma é a pressão hidrostática do espaço de Bowman, ou seja, a resistência da cápsula de Bowman, ou seja, cada vez que você joga líquido ali, ele faz pressão sobre as paredes da cápsula de Bowman, e aquilo tem uma resistência que empurra de volta o líquido aqui para dentro. Tá? Aquela história de física, toda ação tem uma reação. Então você joga líquido aqui, ele faz pressão sobre essas paredes, e ele tem uma tendência a empurrar de volta, que é a resistência. Tá? Então, da cápsula de Bowman. Isso equivale a uma pressão em média de 15 milímetros de mercúrio. Tá? Mas bem menor que isso aqui. Mas tem outra pressão que é importante, que é a pressão oncótica capilar, osmótica capilar, que eu chamo aqui de PCG. O que é isso? Lembra, se saiu água e substâncias aqui, lembra que as proteínas ficaram aqui. Tá? Apesar de ter saído um plasma, em teoria, isosmótico, ficaram proteínas aqui, principalmente a albumina. Então ela cria uma pressão oncótica capilar que é muito forte, que tende a puxar de volta, tá? Por osmose. Lembra das aulas de osmose. Então essa pressão oncótica capilar, aqui, ela no início do glomérulo é de menos 28 milímetros de mercúrio. Tá? Então você, para calcular a PFG, a pressão de filtração glomerular, lembra desse termo aqui, PFG, aí você vai somar isso e subtrair a soma desses valores aqui. Então isso dá um valor de 17 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão que você filtra o plasma. Aqui nessa figura você vai ver também outra tabelinha com a extremidade eferente. Por quê? Porque à medida que você vai viajando aqui pelo glomérulo, você vai filtrando e você vai aumentando a pressão oncótica aqui, porque você vai tirando mais água. Então, no final do glomérulo, a pressão de filtração glomerular é menor,
E aqui 18 milímetros, só 8 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque nota aqui que a pressão alcoótica glomerular é maior, aqui no final do glomérulo. Faz sentido, né, gente? Porque aqui está começando a filtração, aqui você está já no final dela. Então, você tem mais pressão osmótica ali, porque tem menos água, tem mais proteína, e aqui puxa de volta a água. Tá? Então, se opõe. Mas, nas nossas condições fisiológicas, você sempre tem uma pressão positiva para filtrar. Tá certo? Então, a gente está vendo que a grande driving force aqui, a força motriz, é a pressão capilar. Então, se a nossa pressão arterial cai, você também diminui a filtração glomerular, a pressão de filtração glomerular. O rim começa a parar de funcionar direito. Se ela cai muito da nossa pressão arterial. Tá? Então, você está vendo uma importância aqui, uma das importâncias de manter uma pressão arterial não muito baixa. Se for baixa e alta, pode causar dano? Pode causar dano também aos rins, porque você vai ter muita força sobre esses capilares. Vocês já viram ali naquelas figuras que eles são muito sensíveis. Então, só relembrando, a gente tem uma pressão positiva que favorece a filtração, que é a pressão hidrostática capilar do glomérulo, que é derivado da pressão arterial, né? E o ponto de filtração, a pressão hidrostática do espaço de Bowman, que é basicamente a resistência da cápsula de Bowman, e a pressão osmótica capilar, que é a pressão alcoótica das proteínas que ficaram para trás, que vai tender a puxar água. E ela vai ser maior na parte final, né, extremidade referente dos capilares glomerulares, onde tem mais concentração dessas proteínas. Então, a diferença desses dois dá a minha pressão de filtração glomerular, minha PFG. Eu vou falar desse termo aqui mais para frente, PFG. Então vamos introduzir um conceito aqui importante, que é de taxa de filtração glomerular, que é TFG. No Berne, ele refere a IFG, intensidade de filtração glomerular. Na última edição deles, o tradutor mudou para IFG. Mas na maioria dos livros, vocês vão encontrar TFG, que é a taxa de filtração glomerular. Eu sou mais familiar com esse nome, mas representa a mesma coisa. O que é isso? É o volume de líquido filtrado dos glomérulos para dentro do espaço de Bowman por unidades de tempo. Então é uma taxa, tá? É uma velocidade. Então depende do quê? Da pressão de filtração glomerular, da permeabilidade das membranas corpusculares da área de filtração. Gente, o que muda fisiologicamente é a pressão de filtração glomerular. Ela muda a cada sístole, cada diástole, por exemplo. Ela pode ser regulada por várias substâncias. Eu vou mostrar como. A permeabilidade da membrana corpuscular, se a gente tem um rim saudável, ela não vai mudar. Isso só vai acontecer patologicamente. Eu posso ter uma perda, alguma doença autoimune, algum outro tipo de doença que danifica, uma infecção, uma inflamação que danifica aqueles podócitos, ele aumenta a permeabilidade, por exemplo. Então, uma alteração da permeabilidade da membrana corpuscular é patológico. E a área de filtração é patológica, é perda, uma perda do glomérulo. Então você pode perder um rim, por exemplo. Aí você reduz sua área de filtração. Então, fisiologicamente, uma coisa que muda é a PFG. Tá? Em humanos, uma taxa, a TFG média é de 180 litros por dia. Isso é um número absurdamente alto, gente. Lembra, a gente tem em média 3 litros de plasma. Ou seja, o rim filtra em média nosso plasma 60 vezes por dia. Para vocês verem como que o trabalho do rim é imenso. Ou seja, por dia ele está filtrando 60 vezes o nosso volume plasmático. Quero comparar a filtração do capilar sanguíneo. Vocês devem ter visto na aula do professor João. Né? Cada vez que o plasma, né, o sangue passa pelo capilar sanguíneo, ele extravasa. Para eles poderem, né, absorver, as células poderem absorver os nutrientes. E ele é captado de volta pela pressão alcoótica das proteínas capilares. Tipo aqui vocês viram no glomérulo. Então essa filtração no capilar sanguíneo é de 4 litros por dia. Tá? 4 litros por dia. Lembra que o excesso desses 4 litros, que eles não conseguem absorver pressão alcoótica, vai pela linfa, né? E cai nos canais linfáticos, que cai lá na jugular. Tá? Então, olha só como que é incrível, como que o glomérulo é permeável, né?
se filtra 180 litros de plasma por dia. Então esse é o conceito da TFG ou IFG, que é a taxa de filtração glomerular. Então vamos memorizar bem esses conceitos. Pressão de filtração glomerular PFG, taxa de filtração glomerular TFG, isso que eu vou mostrar aqui para frente. Bom, como eu disse, a TFG não é constante, mas é constantemente ajustada pelos rins de acordo com as necessidades fisiológicas. É modulado pelos aferentes neurais, as vias simpáticas do nervo simpático renal, e as ações hormonais das arteríolas aferentes e eferentes, resultando em alterações na PFG. Eu não vou entrar em detalhes aqui da fisiologia da modulação, mas eu vou explicar rapidamente como que a contração das arteríolas aferentes e eferentes altera a TFG. Bom, então vamos ver aqui como que a constrição e relaxamento das arteríolas aferentes e eferentes controlam a TFG e o fluxo sanguíneo renal, que também se chama de FPR, fluxo plasmático renal, tanto faz. Então aqui estamos representando um glomérulo com a arteríola eferente e aferente. Então a primeira situação aqui é quando eu contraio a arteríola aferente. Quando eu contraio a arteríola aferente, eu diminuo o fluxo de sangue para dentro do glomérulo, ou seja, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo renal. Em compensação, com menos sangue, aqui, com menos sangue aqui, eu vou também diminuir a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque eu diminui a pressão de filtração glomerular. Vou ter menos líquido fazendo pressão sobre os capilares glomerulares. Então, repetindo, se eu contrair a arteríola aferente, eu diminuo o fluxo plasmático renal, tá? Porque vai passar menos sangue aqui pelo glomérulo. Em compensação, vou ter uma menor pressão de filtração glomerular e uma menor taxa de filtração glomerular. Nessa situação aqui, eu contraí a arteríola eferente. Então, se eu contraio a eferente, eu vou deixar passar menos sangue agora pelo glomérulo. Então, diminuo também o fluxo plasmático renal. Faz sentido, né? Porém, como que eu vou ter mais sangue aqui dentro do glomérulo, vou aumentar a pressão intraglomerular, a pressão na cápsula de Bowman. Então vou aumentar a pressão de filtração glomerular, tem mais sangue ali, e aumento a TFG. Aumenta a taxa de filtração glomerular. Então aqui aumenta, tá? Nessa situação aqui, se eu dilatei, aqui eu mostrei contração de arteríolas. Aqui eu tenho um dilatamento de arteríolas. Então vamos dilatar eferente. Se eu dilatei eferente, aumentei o fluxo plasmático sanguíneo. Mas eu diminuí a pressão de filtração glomerular, porque sangue que está entrando aqui vai sair com mais velocidade aqui. Vai ficar menos tempo aqui, fazer menos pressão. Então diminuí a pressão de filtração glomerular, diminuí a TFG. Aqui eu dilatei a aferente, aumentei o fluxo plasmático renal. Estou passando mais sangue. Mas agora eu vou aumentar a pressão de filtração glomerular, porque eu estou deixando entrar mais sangue no glomérulo. Tá? Então aumentei a taxa de filtração glomerular. Então qual que é a lógica aqui? Se eu dilato as arteríolas, eu aumento o fluxo plasmático sanguíneo. Se eu contraio arteríolas, eu diminuo o fluxo plasmático sanguíneo. Isso é fácil. E quanto à pressão? Contrair a aferente diminui a TFG. Por quê? Porque tem menos sangue aqui. Lembra que pressão é a quantidade de líquido dentro de um vaso. E ao contrário aqui. Quando eu dilato a aferente, eu aumento o líquido aqui, aumento o TFG. E o oposto aqui. Tá? Se eu contraio a eferente, eu vou deixar mais sangue aqui, aumentar a pressão. E aqui é o contrário. Então aqui eu diminuo o TFG, aumento o TFG. Então você está vendo que as arterias aferentes e eferentes têm efeitos opostos sobre a taxa de filtração glomerular. Já sobre o fluxo plasmático renal, já são o mesmo efeito. Tá?
contrair ou dilatar. Aqui nessa tabela, a gente tem alguns hormônios e moduladores que influenciam a TFG e o fluxo sanguíneo renal. Não é para decorar aqui, tá? Eu não vou entrar muito nessa regulação, mas vocês podem ver que eu vou falar de angiotensina 2 em algum momento, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas aqui está para o conhecimento de vocês. Pra vocês verem como que essas substâncias vão modular o fluxo sanguíneo renal e a TFG, modulando o estado contrátil dessas arteríolas aferentes e eferentes. Bom, gente, vamos agora entrar num conceito importante de fisiologia renal, que é o de depuração. Então vamos lembrar aqui uma coisa muito importante que eu falei no início da aula, que todo o sangue que entra pelo rim entra só por um caminho, a artéria renal. E todo o sangue que sai pela veia renal. Tá? Mas as substâncias podem sair pela urina. Então, se eu quero saber, se eu tenho uma substância X, ela entra pela artéria e ela sai pela veia e ou pelo ureter. Por quê? Porque ela pode não ser filtrada e sair toda aqui pela veia, ou ser totalmente filtrada e sair aqui pelo ureter. Tá? O que isso quer dizer? Que qualquer soluto X que o rim não sintetiza, degrada ou acumula, a única rota de entrada é a artéria renal, enquanto as duas únicas rotas de saída são a veia renal e o ureter. Pela leização das massas, a entrada de X é igual a saída de X. O que é a leização das massas? Diz que as coisas eles não criam matéria. Tá? Então, se eu medir a concentração de X na urina e no plasma venoso, ela vai ser igual à do plasma arterial. Tá? Não tem escapatória. Ao menos que o rim consiga degradar ou sintetizar essa substância. Mas se ele não mexe na substância, não consegue mudar, degradar ou sintetizar a substância, o que entra por aqui é a soma do que sai aqui e aqui. Tá? Ou seja, que também isso é interessante, que eu estou mostrando aqui, a concentração plasmática é proporcional à concentração urinária. Tá? Então, se eu tenho mais aqui e o rim filtra, vai sair mais aqui. Aqui essas fórmulas, o que elas me dizem? Aqui PA vezes RPF, tá? RPF é fluxo plasmático renal, essa sigla arterial, vai me dar a quantidade de substância que vai passar, vai estar entrando no rim por unidade de tempo. Tá? Vamos dizer por quantos minutos, quanto é a substância entrando no rim. Então temos que saber a concentração arterial, fluxo plasmático renal. E o que sai do rim, o que é? A gente tem que contar a saída renal, que é a concentração plasmática venosa, vezes o fluxo plasmático venoso, e a urinária, a concentração na urina, o X vezes o volume renal, urinário. Tá? Então a soma disso é a saída. Então, o que eu falei, o fluxo arterial do soluto é igual ao fluxo venoso do soluto mais o fluxo urinário do soluto. E a gente substitui por isso aqui e vai dar essa equaçãozinha aqui, ou seja, aqui está de PA, a concentração da substância no plasma, vezes o fluxo plasmático arterial renal, é igual a concentração da substância na veia, vezes o fluxo plasmático venoso renal, mais a concentração da substância na urina vezes o fluxo urinário. Tá? Então isso me dá, se eu tenho isso aqui, eu sei isso aqui, se eu tenho isso aqui, eu posso saber isso aqui. Tá bom? Então, outra coisa que é importante para o conceito clínico é isso aqui. O que está a filtração, a concentração da substância na artéria, é proporcional ao que é filtrado e o que sai pela urina. Então, a excreção urinária, gente, o que vai comandar o que vai sair na urina? É isso aqui. Então, eu tenho lá, eu meço a quantidade da substância na urina. Tá? A substância veio do plasma arterial, só pode ter vindo dali. Ela é proporcional à quantidade do plasma. Mas o que está ali na urina, ela saiu porque ela passou por esses 3 processos aqui.
que é filtração, reabsorção e secreção. Então eu tenho aqui um esquema de um glomérulo arteriolar aferente, glomérulo arteriolar eferente. Aqui eu tenho o meu néfron simplificado, tá? Da cápsula de Bowman, meu néfron simplificadinho, como um tubinho só. E eu tenho aqui aqueles capilares periglomerulares, que saem da arteríola eferente, lembra? Aqueles que estão envolvendo os capilares do néfron. Então, o primeiro processo é a filtração glomerular. Então, a substância tem que ser filtrada pelo glomérulo. Como eu disse, se ela não é uma proteína, ela certamente vai ser filtrada pelo glomérulo. Então, esse é o processo 1, filtração. O segundo processo é a reabsorção. Então, aliás, a maioria das substâncias são reabsorvidas de volta para os nossos capilares. Substâncias que eles não querem perder, como glicose, sódio, bicarbonato. Vocês vão ver isso na próxima aula. Algumas substâncias são secretadas. Vamos ver, por exemplo, potássio. Se eu tenho uma alimentação rica em potássio, eu secreto mais potássio ainda aqui para dentro do néfron. Então, eu estou tirando daqui e ponho aqui. Tá? Então, é só uma fração que é filtrada por vez, para garantir que eu vou perder a substância, eu posso secretar. E o que depois disso, que saiu. É excreção urinária. Então, excreção urinária é filtração, menos reabsorção, mais secreção. Tá? Filtração, menos o que é absorvido, mais o que é secretado, é o que saiu na urina. E uma forma de medir isso é usando o conceito de depuração ou clearance renal. Que é um conceito um pouco estranho, mas se vocês entenderem as equações, vocês vão entender por que ele é medido assim. O clearance ou depuração renal, presta atenção, é um volume de plasma que é totalmente eliminado de uma substância por unidade de tempo pelo rim. Tá? A gente mede isso porque é como você mede pela equação da depuração. Vocês vão ver. Então vamos imaginar que eu tenho esse volume de plasma. Eu estou medindo quanto dele é limpo da substância vermelha por minuto. Quantos ml de plasma eu consigo limpar da substância por minuto. Esse que é o conceito de depuração renal. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar o sódio. Quanto que é a depuração do sódio? Tá? O sódio é o nosso maior soluto. Então vou pegar aqui um fluxo plasmático renal de 700 ml por minuto. Vou pegar a concentração de sódio plasmática de 142 milimolar e vou calcular quanto de sódio passa por minuto no rim. Aquela continha. Tá? Que é o FPR vezes a concentração plasmática do soluto. Então aqui dá 142 vezes 0,7 litros. Tá? 700 ml é 0,7 litros. Isso me dá 100 nanomol de sódio por minuto que está entrando no rim. Eu meço lá na urina que tem um fluxo de 0,14 milimol por minuto de sódio. Como eu faço isso? É o que vocês fazem quando vão fazer um exame de urina. Vocês têm por exemplo, em 12 horas você coletou tantos litros de urina. Você faz a conta. Tá? Então, se você tem um fluxo urinário de 0,14 milimol por minuto de sódio, tá? Eu tenho mais ou menos 1 ml de plasma por minuto, que é proporcional, essa concentração aqui é proporcional a essa aqui, passando pelo rim, ou seja, uma depuração do sódio é de 1 ml de plasma por minuto. Tá? Então, isso aqui é interessante para vocês verem que como que o sódio, a maioria do sódio que está entrando no rim é reabsorvido. Isso aqui é a quantidade de sódio que está entrando, de plasma que está passando pelo rim, eu só estou tirando isso tantinho de sódio aqui, desse volume, que a maioria tem que ficar no organismo. Esse tantinho, vocês vão ver, é o excesso, é o que eu ingeri na minha alimentação. Então vocês estão vendo por que a gente calcula em ml por minuto, por causa dessa conta aqui. Que eu calculo volumes. Tá? Eu tenho aqui o fluxo de sódio que está entrando no rim, eu tenho aqui o fluxo de sódio que está saindo no rim, eu posso calcular quanto agora que o rim depurou desse sódio. O plasma depurou 1 ml de plasma por minuto do sódio.
Então aqui, gente, se eu pegar a concentração plasmática de uma substância, tá, X, e comparar e multiplicar pela depuração da substância X, isso vai me dar a concentração de X na urina vezes o volume urinário. Então eu posso rearranjar isso aqui simplesmente para me dar que a depuração de X é igual a concentração urinária de X vezes o volume da urina sobre a concentração plasmática de X. Tá? Então se eu vou lá fazer um exame, eu tiro meu sangue, comparo, meço a substância do sangue, comparo com o da urina e vou lá, eu tenho o quanto que eu fui, o quanto que eu depurei da substância. Isso é um valor importante. Clinicamente é um valor também importante para a gente medir, para medir como que o rim tem a capacidade de livrar da substância. Bom, gente, agora tem 3 coisas que a gente pode tirar de informação desse conceito de depuração. Se a substância é apenas filtrada, eu vou explicar isso depois com calma lá nos próximos slides, a sua depuração reflete a TFG. Tá? Exatamente a TFG, faz sentido, né? Se a substância é filtrada, mas totalmente reabsorvida, como a glicose, a sua depuração é zero. Por quê? Porque não tem nada aqui. Isso aqui vai ser zero, então a depuração vai ser zero. Se uma substância é filtrada e totalmente secretada, a depuração reflete o fluxo plasmático renal. Por quê? Porque sai zero aqui. Não sai nada aqui. Então, tudo que saiu aqui reflete todo o sangue que entrou aqui. Entenderam? Então, repetindo. Se eu tenho uma substância que é apenas filtrada, não é nem secretada, nem reabsorvida, ou seja, ela é filtrada pelo glomérulo e sai direitinho aqui, tá? O que saiu aqui reflete a taxa de filtração glomerular. E lembra que é torno de 20%. Tá? Se ela é totalmente reabsorvida, ou seja, nada sai aqui, que entrou aqui, sai tudo aqui, isso aqui é zero. Não sai nada na urina. Então, a depuração é igual a zero. Isso aqui é zero. Então, a glicose é um exemplo. A gente não deixa em situações fisiológicas passar nenhuma glicose para a urina. Agora, tem uma substância que eu quero me livrar. Eu posso filtrar e, à medida que ele vai passando pelos capilares glomerulares, ele vai sendo secretado pelo túbulo, para não sair nada dela aqui. Se é zero aqui, tudo que sai aqui é tudo que entrou. Então, posso dizer que a depuração da substância me dá exatamente o fluxo plasmático renal, tanto de substância que entrou aqui. Então, vamos ver isso com calma. Então, com calma. Medindo a taxa de filtração glomerular. Eu preciso, então, se eu quiser medir a TFG, eu tenho que ter um soluto que é totalmente filtrado, que não é secretado e nem é reabsorvido. Que soluto eu escolho? Tem 2 solutos. Um que é o melhor, que é a inulina, que é um polissacarídeo. Tá? A inulina ela é totalmente filtrada. Tá? Ela não tem nenhum obstáculo que impeça a filtração dela no glomérulo. Ela não é secretada pelo rim nem reabsorvida. Então tudo que entrou aqui e foi filtrado sai aqui. Lembra que foi filtrado no sentido que eu tenho 20% de filtração em média. Tá? Então vai sair inulina aqui. Mas o que saiu aqui foi exatamente o que foi filtrado. Então a inulina é o padrão. Só que na prática é meio complicado. Por quê? Porque inulina, eu não produzo inulina. Então se eu quiser medir com inulina, a TFG com inulina, eu tenho que injetar a inulina no paciente, esperar um tempo, medir a inulina na urina e comparar com a plasmática. Tá? Isso não é confortável, não é uma coisa prática. Assim, dá para fazer. Mas quando você vai fazer um exame de sangue, você tem uma substância endógena que reflete bem a inulina, que é a creatinina. Tá? A creatinina é o metabólito da creatina, da fosfocreatina do músculo. Tá? Ela é produzida pelo corpo. Então, a desvantagem é que ela é levemente secretada. Então ela não dá um valor exato, mas é um valor muito bem aproximado. E tem outros detalhes que basicamente você pode usar o clearance da creatinina como um indicador de TFG.
Tá? Então, quando vocês forem fazer um exame de sangue, vocês vão lá medir, vão ver que eles vão medir creatinina. Por quê? Porque se a creatinina plasmática estiver acima do normal, significa que o rim não está filtrando bem ela. Pode ter outros significados, mas o mais provável é que o rim não está filtrando creatinina. Aí ele vai exigir uma investigação. Ou se tem pouca creatinina, pode ser que o rim está filtrando demais, a TFG está muito forte. Certo? Então por isso que mede creatinina. Tá? Porque lembra o slide anterior que a concentração urinária é proporcional à plasmática. Então se o rim começa a filtrar demais creatinina, se a TFG aumenta demais por algum motivo, vai cair a plasmática de creatinina. Se a TFG diminui, aumenta a plasmática. Para a gente ter certeza, o médico ter certeza do que está acontecendo, se a creatina estiver normal, pode ter outros motivos. Mas para ele ter certeza, ele vai te pedir então, um exame agora de depuração. Aí você vai coletar a urina em tempo específico, tá? E depois comparar a creatinina urinária com a plasmática. Aí você vai ter realmente a depuração da creatinina. Tá? Então, resumindo, a inulina experimentalmente ela é melhor. Tá? Então, se quiser realmente saber exatamente a TFG em animais ou seres humanos, você usa a inulina, mas a creatinina, na prática, ela é muito mais versátil, porque ela não depende de você injetar nada em ninguém. Tá bom? Então, na prática clínica, a gente usa a creatinina como indicador da TFG. Então, como eu disse, a TFG normal no humano é 125 ml por minuto. Isso aqui é para ambos os rins. Então, isso aqui lógico, vai variar de indivíduo para indivíduo, mas isso é um valor médio de um ser humano adulto. Tá? Isso equivale, eu dou esses exemplos, uma tacinha de vinho de licor. Né? Tacinha de licor de vinho de Porto. Vai dar mais ou menos isso, 125 ml. Isso por minuto, tá bom? Por minuto. Isso que está filtrando por minuto. Nossos rins. Então vamos dar um exemplo aqui da inulina. Por que ela é boa ali para isso? Então ela está entrando pela aferente, ela é filtrada, tá? O que não é, lembra, só 20% filtra, o que sai na aferente sai por aqui, não é secretado. E o que está aqui no túbulo também não é reabsorvido, ou seja, tudo que é filtrado é excretado. Então por isso que a depuração da inulina me dá TFG, porque tudo que é filtrado é excretado, ela não é nem reabsorvida nem secretada. Então eu posso usar a depuração da inulina, ou no caso da creatina, para comparar com a depuração de outra substância. Então a depuração da inulina é usada para definir se uma substância é secretada ou reabsorvida. Se a depuração da substância X for maior que a TFG, que eu medico com a inulina, a substância é secretada. Por quê? Porque se eu tenho uma depuração maior, um volume de depuração maior do que foi filtrado, só quer dizer que o único caminho que tem é esse aqui. Supondo que não existe síntese dessa substância pelo organismo. Ao contrário, se a o volume de depuração da substância Y agora for menor que a da inulina, da TFG, a substância então é reabsorvida. Tá? Porque está saindo, está depurando um volume menor do que foi filtrado. Então ela só pode ser que ela é reabsorvida. Eu posso usar esse parâmetro, que é a depuração da inulina, para estimar a TFG e depois comparar com a depuração de outra substância para saber se ela está sendo secretada ou reabsorvida pelo néfro. Uma substância que pode ser usada para medir o fluxo plasmático renal, lembra aquela substância que não sai pela veia renal, que é filtrada e secretada e não é reabsorvida. Então, tem uma substância exógena, que é o para-aminoipurato, PH, que é usado experimentalmente para medir o fluxo plasmático renal. Tá? E ela é totalmente filtrada, ela é bem filtrado, totalmente filtrado, né? E o que não é, os 80% médios que não são do plasma que não é filtrado, que carrega o pH, ele é totalmente secretado. Então não sai nada aqui na veia. Então se injeta, sai tudo na urina. Então o volume depurado do pH é exatamente
todo o volume que entrou aqui. Faz sentido, né? Então essa FPR em média em seres humanos é uma garrafa de Coca-Cola dessa aqui de 600 ml por minuto. Por minuto. O que nos leva a essa comparação. Que essa aqui é a comparação da FPR com a TFG, que vai me dar o quê? A fração de filtração glomerular, que é aquilo que eu falei logo no início, a capacidade que o glomérulo filtra, que é a TFG sobre a FPR. Ou seja, essa tacinha, esse volume dessa tacinha sobre o volume da garrafa. Isso dá 125 por 600, 0,2, ou seja, 20%. Lembra que eu falei logo no início que é 20%, aqui eu estou mostrando na conta dá 20%. Tá? Essa que é a minha fração de filtração glomerular. Bom, gente, então eu espero que a aula tenha ajudado. Eu peço para vocês estudarem. Eu vou tentar pôr um material de auxílio. Tá? Estudem o capítulo do Berne, é um bom livro, mas também, se não tiver acesso ao Berne, pode pegar outro livro que vai ter isso tudo que eu falei na parte de filtração glomerular. O que tiver a mais no livro que não falei nessa aula, não precisa preocupar para estudar. Se eu pegar o Berne e outros livros, vão ter mais coisas nesses capítulos. Tá? Que não vou cobrar de vocês. Então vocês foquem nisso que está nessa aula, que é o que vai ser cobrado. Eu vou colocar perguntas que já não estão lá no Moodle, mas eu vou colocar para vocês que são importantes, temas importantes para a prova, tá? Então obrigado e semana que vem eu coloco mais uma aula para vocês, a próxima aula 2 de Fisiologia Renal.